Síndico, você já teve aquela assembleia onde você tinha vários itens para aprovar e alguns itens exigiam um quórum qualificado e você não consegue que os condôminos estejam na assembleia, que participem da assembleia, que votem na assembleia? Existe uma possibilidade aí de melhorar essa questão dos condôminos participarem da assembleia onde tem a possibilidade de um quórum qualificado. Essa possibilidade que eu trago é justamente as assembleias permanentes. Em 2022, houve uma alteração no Código Civil onde foi regulamentada essas questões das assembleias virtuais e a questão da assembleia permanente, tá? E hoje esse vídeo eu vou explicar para vocês como é que funciona essa assembleia permanente, tá? É uma questão que o síndico pode utilizar, os gestores de condomínio podem utilizar para conseguirem um quórum maior para aprovação de alguns itens que têm essa necessidade de um quórum qualificado, tá? Eu vou explicar o passo a passo para vocês do que é uma assembleia permanente. Iniciando, a assembleia permanente, ela começa justamente como qualquer outra assembleia, tá? É elaborado um edital, os condôminos são convocados para essa assembleia com uma data definida, o horário definido, normalmente igual uma assembleia comum, tá? Dentro da assembleia, quando está acontecendo a assembleia, chegamos naquele item justamente onde a gente precisa de um quórum qualificado, precisa da votação de alguns dos condôminos para que ele seja aprovado. Uma melhoria, uma obra, várias questões aí envolvem quórum qualificado dentro de uma assembleia, dentro do condomínio. E aí que entra a assembleia permanente. Assembleia permanente. No momento da assembleia, você vê que não vai atingir aquele quórum necessário para aprovação daquele item, o presidente da assembleia pode, perante os condôminos, colocar essa opção da assembleia se tornar uma assembleia permanente. Ele coloca em votação e informa: essa assembleia pode se tornar permanente? O que é a assembleia permanente, né? Vai voltar em uma outra data para discutir aquele assunto. E nesse meio tempo, nesse interim, os condôminos serão convocados, aqueles que não estarão presentes, serão convocados justamente para essa nova data e assim apresentem o seu voto. E assim conseguimos uma maior participação dos condôminos. Voltando, vamos lá. No momento da assembleia, o presidente vê que não foi atingido o quórum necessário para aprovação de um item determinado, ele informa aos condôminos que existe a possibilidade de ser discutido esse assunto numa outra data, se os condôminos concordam com isso, os que estão presentes. Os condôminos, a maioria simples, estando presente, concordando com isso, marca-se uma nova data para discutir aquele item numa próxima assembleia, tá? Então, no momento da assembleia atual, já é marcada uma data que ela tem que ter até 60 dias para ocorrer. Os condôminos que estão presentes já saem convocados dessa nova data que ocorrerá a assembleia. Os condôminos que não estão presentes, eles serão convocados para essa nova data e assim encerra-se, suspende a assembleia que está acontecendo, tá? E é necessário ainda a formalidade do quê? De uma ata, é elaborada uma ata parcial dessa assembleia que já aconteceu, tá? Sendo definido que esse item será discutido numa outra data, lavra-se uma ata parcial da assembleia que ocorreu, com os votos apurados até então, os itens que foram discutidos anteriormente, que não eram necessariamente, não tinha necessidade de haver um quórum qualificado, as votações, as deliberações ficam ali definidas e resta-se pendente apenas o item que não se atingiu o quórum necessário, tá? Marca-se a nova data. Nessa nova data, nesse meio tempo, os condôminos que não estão presentes, eles são intimados, convocados para essa nova data. Na nova data, inicia-se a assembleia. Iniciada essa assembleia, que será nada mais do que menos uma continuidade da assembleia anterior, o item será colocado novamente em pauta, os votos que já foram computados se mantêm,
Os condôminos que não participaram da primeira poderão participar nesse segundo momento e dar o seu voto. E mesmo aquele que participaram na primeira assembleia poderão alterar o seu voto, tá? Votar de forma diferente da primeira. Pode, existe essa possibilidade. E assim há uma possibilidade de atingir o quórum tão necessário para alguns itens dentro do condomínio. É definido, elaborada-se a ata, uma última ata, né, aí, tá? E nessa ata, em continuidade à outra, ela é justamente computados os votos, registrado em cartório da mesma forma. Ai, Fabiana, eu não consegui ainda nessa segunda assembleia ter o quórum necessário. Existe ainda a possibilidade ainda de ter uma nova data, com uma nova continuidade dessa assembleia, desde que não se atinja mais de 90 dias entre a primeira assembleia e a última assembleia. Então, o rito é o mesmo, o procedimento é o mesmo, pode-se ocorrer novamente. Nesse meio tempo, o síndico ganha tempo para conversar com os condôminos, os vizinhos conversam entre si para falar sobre o assunto, alguma dúvida que surgir pode ser esclarecida, mas no momento da próxima assembleia, a questão é aberta aos condôminos e pode haver a discussão e haver a votação, tá? Porque o mais importante numa assembleia é justamente ouvir todos têm direito a voto, os condôminos adimplentes têm direito a voto e têm direito à fala. Então, é aberto o debate e a discussão. Se vocês gostaram desse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque aqui tem muita informação sobre condomínio. É um dia a dia, são dúvidas recorrentes que eu recebo. Toda semana tem vídeo novo.